Jai Prabhu Paravyama, reverências. Srila Prabhupada Ki Jai. Haribo. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Jasodanandanam Braja Janaranjana Jasodanandana Braja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Jasodanandana Braja Janaranjana Yasodanandana Braja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Jasodanandana Braja Janaranjana Jasodanandana Braja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari
Haribol, bom dia. Então, sigamos com a leitura de Srimad Bhagavatam. É o canto 3, o capítulo 24, a renúncia de Kardama Muni. É o verso número 42. Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Qualquer dificuldade, qualquer problema com a transmissão, por favor, é só avisar aqui para que eu possa tentar resolver, tá? A internet está um pouco instável, mas eu acredito que está dando certo. Então, o verso em sânscrito, número 42, é o seguinte. Vratam sa astito monam atmaika sharanum muni nisango vyacharat kshonim anagnir anikitanaha. Vratam sa astito maunam atmaika sharanum munihi nisango vyacharat kshonim anagnir anikitanaha. A tradução, palavra por palavra. Vratam, voto. Saha, ele, Kardama. Astita, aceitou. Maunam, silêncio. Atma, pela suprema personalidade de Deus. Eika, exclusivamente. Sharanaha, abrigando-se. Munihi, o sábio. Nisangaha, sem companhia. Vyacharat, ele viajou. Kshonim, a terra. Anagnir, sem fogo. Anikitanaha, sem abrigo. Tradução e significado dados por sua divina graça, Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. A tradução: o sábio Kardama fez voto de silêncio para pensar na suprema personalidade de Deus e refugiar-se exclusivamente nele. Sem companhia, ele viajou por toda a superfície do globo como sannyasi, desprovido de qualquer relação com fogo ou abrigo.
Repetindo. O sábio Kardama fez voto de silêncio para pensar na suprema personalidade de Deus e refugiar-se exclusivamente nele. Sem companhia, ele viajou por toda a superfície do globo como sannyasi, desprovido de qualquer relação com fogo ou abrigo. Significado. Haribol, Luiz Rocha, Hare Krishna. Sérgio Azevedo, Haribol. Reverências a todos, Haribol. Neste verso, as palavras Anagni, Anikitanaha, elas aparecem na última linha do verso. Anagni, Anikitanaha. São muito significativas. O sannyasi deve ser completamente desapegado do fogo. Isso é Anagni. E de qualquer bairro residencial. Anikitanaha. O grihasta mantém relação com fogo, seja para oferecer sacrifícios, seja para cozinhar. Mas o sannyasi fica livre dessas duas responsabilidades. Ele não tem de cozinhar ou oferecer fogo para sacrifício, porque está sempre ocupado em consciência de Krishna. Portanto, ele já completou todas as funções ritualísticas da religião. Anikitanaha significa sem alojamento. Está entre aspas aqui. Sem alojamento. Ele não deve ter sua própria casa, senão que deve depender inteiramente do Senhor Supremo para seu alimento e abrigo. E deve viajar. Mauna significa silêncio. A menos que se observe silêncio, não se pode pensar completamente sobre os passatempos e atividades do Senhor. Não é porque alguém é tolo e não pode falar bem que deve fazer o voto de Mauna. Ao contrário, uma pessoa observa o silêncio para que os demais não a perturbem. Chanakya Pandit diz que o tolo parece muito inteligente enquanto não fala. Mas ao falar, ele é posto à prova. O dito silêncio de um silencioso Swami impersonalista indica que ele nada tem a dizer. Tudo o que ele quer é mendigar. Porém, o silêncio adotado por Kardama Muni não era assim. Ele ficou silencioso para aliviar-se de conversas disparatadas. Chama-se de Muni aquele que se mantém grave e não fala besteiras. Maharaja Ambarisha estabeleceu um ótimo exemplo. Sempre que falava, ele falava sobre os passatempos do Senhor. Mauna requer o abster-se de conversas disparatadas, ocupando a capacidade de falar nos passatempos do Senhor.
Dessa maneira, podemos cantar e ouvir sobre o Senhor, a fim de aperfeiçoar nossa vida. Vratam quer dizer que devemos fazer um voto, da maneira explicada no Bhagavad Gita. Amani tvam adanbhi tvam. Aqui, Srila Prabhupada está trazendo o capítulo 13 de Bhagavad Gita. Amani tvam adanbhi tvam. Sem ansiar por respeito pessoal e sem ter orgulho de nossa posição material. Ahimsa significa não ser violento. Há 18 processos para alcançar conhecimento e perfeição. E mediante seu voto, Kardama Muni adotou todos os princípios de autorrealização. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Jnana Timirandasya Jnanam Jana Shalakaya Chaksurun Militan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na região mais obscura de ignorância e meu mestre espiritual abre meus olhos com a luz, com o archote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswamin Iti Namine. Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dusta Siddhanta Nashine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desatarini. Vanchakalpatarubhyascha kripasindubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Eu vou repetir o verso. Vratam sa astito monam atmaika sharano muni nisango vyacharat kshonim anagnir anikitanaha. O sábio Kardama fez voto de silêncio para pensar na suprema personalidade de Deus e refugiar-se exclusivamente nele. Sem companhia, ele viajou por toda a superfície do globo como sannyasi, desprovido de qualquer relação com fogo ou abrigo. Vimos então anteriormente que Kardama Muni cumpriu perfeitamente suas fases anteriores como brahmachari, depois como chefe de família, e agora ele adentra
nessa etapa da vida. E esse verso está descrevendo detalhes de como ele agiu nessa etapa. Então, alguns pontos aqui interessantes. Srila Prabhupada inicia falando sobre esses dois termos, Anagni e Anikitanaha. Agni é fogo e Anagni quer dizer sem fogo, não é? O sannyasi deve ser completamente desapegado do fogo e de qualquer bairro residencial. Então Srila Prabhupada explica que o grihasta ele mantém uma relação com o fogo, seja para oferecer sacrifícios, seja para cozinhar. Porém, o sannyasi ele fica livre dessas obrigações ou responsabilidades. O grihasta mantém relação com o fogo, mas o sannyasi fica livre dessas duas responsabilidades, ou seja, cozinhar, oferecer sacrifícios. Ele não tem de cozinhar ou oferecer fogo para sacrifício. Aqui o Prabhupada explica por quê. Porque ele já está sempre ocupado em consciência de Krishna. Tá, então aqui podemos entender que a ocupação constante em consciência de Krishna, ou serviço devocional, exime o praticante dessas obrigações, não é? E o sannyasi fica livre dessas duas responsabilidades. Ele não tem de cozinhar ou oferecer fogo para sacrifício, porque está sempre ocupado em consciência de Krishna. Portanto, ele já completou todas as funções ritualísticas da religião. A ocupação em consciência de Krishna indica necessariamente que a pessoa já completou todas as funções ritualísticas referentes à religião, né? Então aqui Prabhupada explicou essa palavra Anagni, ou seja, sem qualquer relação com fogo. Agora ele vai explicar o outro termo, que é Anikitanaha. Anikitanaha quer dizer sem alojamento, sem abrigo. Ele não deve ter sua própria casa, senão que deve depender inteiramente do Senhor Supremo para seu alimento e abrigo. E deve viajar. Tá, podemos lembrar do exemplo de sannyasis emblemáticos como os 6 Goswamis de Vrindavana. E ouvindo sobre eles, vamos constatar que eles dormiam a cada dia sob uma árvore diferente. Isso é Anikitana, sem alojamento, literalmente, não é? Então, nessa fase, nessa etapa da vida, se o sannyasi observa esse ponto, esse comportamento no qual a pessoa não estabelece
relação com um local, um lugar para abrigo, senão que ele viaja completamente dependente da suprema personalidade de Deus. Então aqui essas duas palavras, anikitanaha, sem abrigo, e anagni, sem relação com fogo, foram explicadas por Srila Prabhupada, seguindo o significado aqui. Prabhupada agora fala sobre Mauna. Vatam sa astito Mauna é a primeira linha do verso. Mauna é o voto de silêncio. Vratam quer dizer um voto de silêncio. Um voto. Sa astito Mauna. Então aqui Prabhupada diz o seguinte: a menos que se observe silêncio, não se pode pensar completamente sobre os passatempos e atividades do Senhor. E devemos entender com clareza o que significa de fato Mauna. E lendo aqui, vamos ter essa compreensão clara, deixada aqui no significado de Srila Prabhupada. Não é porque alguém é um tolo e não pode falar bem que ele deve fazer voto de Mauna. Unicamente porque eu sou incapaz de falar bem, agora vou fazer Mauna. Não é assim. Ao contrário, uma pessoa observa silêncio ou silêncio para que os demais não a perturbem. Essa gravidade é necessária. Esse silêncio é necessário para esse propósito, para que os demais, ou seja, a maioria das pessoas nessa existência material, ocupam-se em prajalpa, não é? Tópicos que não têm relação com a verdade suprema, com a verdade absoluta. Esses tópicos certamente são perturbadores para um transcendentalista. Então ele se torna grave para evitar ser incomodado por esses tópicos, né, que não têm relação com o Senhor. Aqui ele diz, por isso ele observa o silêncio, para que os demais não a perturbem. Prabhupada cita aqui Chanakya Pandita. Ele diz, nós podemos lembrar dessa citação aqui. Chanakya Pandita diz que o tolo parece muito inteligente enquanto não fala, mas ao falar, ele é posto à prova. Certa vez ouvi uma aula de Hridayananda Maharaj, ele deu o exemplo de que às vezes uma pessoa desce de seu carro de luxo, muito bem vestida, mas no momento que ela fala, ele fez assim: meu Deus. Então, no momento que a pessoa fala, ela anuncia de fato o seu estado de consciência, quem ela é. Chanakya Pandita diz isso. O tolo parece muito inteligente apenas enquanto não fala, mas ao falar, ele é posto à prova. Então, o dito silêncio, aqui Prabhupada vai falar também sobre esse silêncio aqui, que é o dito silêncio de um silencioso Swami impersonalista.
indica que ele nada tem a dizer. Tudo o que ele quer é mendigar. Um impersonalista está indo no caminho do suicídio espiritual, da negação de sua própria individualidade, e isso implica em negar toda a experiência sensitiva com os sentidos. Portanto, no final das contas, ele de fato não tem nada a dizer. Como Srila Prabhupada diz aqui. E seu assim chamado silêncio indica simplesmente que ele quer mendigar. Porém, agora Prabhupada nos remete de volta ao silêncio praticado por Kardama Muni, o voto de Mauna de Kardama Muni. O silêncio adotado por Kardama Muni não era assim, como o silêncio do impersonalista ou o silêncio do tolo. Ele ficou silencioso para aliviar-se de conversas disparatadas. Para um transcendentalista sério, Vaishnava, digamos, um motivo de ansiedade ter que ouvir disparates, não é? Ou conversas que não têm relação com o propósito da vida e mais especificamente com o serviço devocional. Então, seguindo aqui o significado de Prabhupada, diz aqui, chama-se de Muni aquele que se mantém grave e não fala besteiras. Essa palavra também aparece no verso Atmaika Sharano Munihi. Maharaj Ambarisha estabeleceu um ótimo exemplo a respeito disso. Então, o famosíssimo Maharaj Ambarisha, ele sempre que falava, aqui diz, ele falava sobre os passatempos de Krishna. Sempre que falava, ele falava sobre os passatempos do Senhor. Mauna requer o abster-se de conversas disparatadas, ocupando a capacidade de falar nos passatempos do Senhor. Então isso significa Mauna. Verdadeiro silêncio é o som, é a emissão de som que glorifica a suprema personalidade de Deus. Jai Prabhu Sanatana Dharma, minhas reverências. Hare Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai. Vera Pereira, Hare Krishna. E Carlos Alexandre. Jai Prabhupada. Hari Bol. Reverências a todos. Nós estamos falando aqui sobre Mauna. Mauna requer o abster-se de conversas disparatadas, ocupando a capacidade de falar nos passatempos do Senhor.
interessante aqui, porque eu dou aula na rede pública de ensino para jovens, adolescentes, né, do ensino fundamental até o 9º ano. E as línguas dessas crianças são... é impressionante como não param. Então eu estabeleci um momento para eles na sala que eles já conhecem, que é um momento Mauna. Então eu ponho ali no quadro um gráfico dividido em, às vezes, 5 ou 10 partes que representam os minutos, não é? Que eles vão ficar quietos, sem, não é? Mantendo a língua quieta durante esse período, não é? Eu lanço desafio para eles, eles adoram desafios, então eles ficam quietinhos e logo em seguida eu começo a falar um pouco sobre questões filosóficas. Por exemplo, um sapo numa lagoa está coachando, não é? Ele está muito orgulhoso de seu coachar, porque as sapinhas na beira da lagoa estão muito animadas, não é? Observando o sapo. E ele fica muito orgulhoso de sua voz e prossegue coachando. Só que ali no lago reside uma serpente perigosa que começa a perceber a presença do sapo, porque a vibração do som emitido pelo sapo chega até a serpente e ela segue em direção à origem do som. E ele, o tolo sapo, prossegue falando, emitindo seu som, que é simplesmente um convite para a morte, não é? Então, esse é um exemplo interessante, porque o som que não glorifica a suprema personalidade de Deus é como esse som do sapo tolo que convida a morte, que na forma do tempo ela se aproxima e finalmente chega. Então eu peço depois para que eles me devolvam esses exemplos, essas alegorias na forma de desenhos. Enfim, sempre depois de um exercício de mauna, de silêncio, eu deixo para eles uma mensagem para que eles possam refletir. E o efeito tem sido muito interessante, já há anos que eu faço isso. São 4 bimestres, então para cada bimestre eu levo para eles uma alegoria, um conto. E também eles ficam tão... É interessante que eles passam a gostar do exercício de silenciar, não é? E eles me pedem, professor, vamos fazer mauna? E ficam esperando as histórias. É digamos, uma tática interessante para lidar com eles. E eu lembrei disso porque aqui o verso fala sobre mauna, e esse é um termo agora comum lá na escola onde eu trabalho, né? Os meninos sempre lembram. Bom, deixe-me ver. Mauna requer o abster-se de conversas disparatadas, como vimos aqui, ocupando a capacidade de falar nos passatempos do Senhor. Dessa maneira, podemos cantar e ouvir sobre o Senhor
a fim de aperfeiçoar nossa vida. Vratam quer dizer que devemos fazer um voto, da maneira explicada no Bhagavad Gita. Amanitvam adambitvam. Aqui Srila Prabhupada está trazendo o capítulo 13 de Bhagavad Gita. São vários versos que descrevem o que Krishna estabelece como sendo conhecimento. E essa sequência de versos que vai do 8º até o 12º se inicia com as palavras Amanitvam, Adambitvam, que Prabhupada traz aqui para esse significado do Bhagavatam. Prabhupada diz aqui no significado, Amanitvam, Adambitvam, sem ansiar por respeito pessoal. Inclusive, no Shikshastaka, famosíssimo Shikshastaka 3, Trinadapi Sunichena, Tarurapi Sahishnona, Amanina, é parecido com Amanitvam, Amanina, sem exigir respeito. Manadina, pronto para respeitar. Essas duas qualidades são importantíssimas. Tá? Elas vêm aqui, elas vêm como sendo as primeiras de uma série de pelo menos 20 itens importantes aqui para o que Krishna explica que seja conhecimento. Então, Amanitvam, Prabhupada traduz aqui, sem ansiar por respeito pessoal, como Amanina, sem exigir respeito. Manadena, pronto para respeitar. Kirtanyasa Dahari, com essa mentalidade, e também Trinadapi Sunichena Tarorapi Sahishnana, sendo mais tolerantes que árvore, né? Sem exigir respeito, dando respeito, com esse estado de espírito, considerando-nos inferiores a uma palha na rua. O valor insignificante de uma palha na rua é como poderia dizer, quanto se poderia pagar a alguém por uma palha, uma folha que voa na rua? Praticamente não tem valor. Então a mente de um transcendentalista que quer se manter associado com o mantra Hare Krishna, com o som do nome de Deus, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E tudo está aqui, não é? O nome de Krishna contém o próprio Krishna, seus atributos, passatempos, atividades, qualidades. Tudo está aí. Então, para que nos mantenhamos associados com Ele, é necessário que sejamos assim, que nos posicionemos como esse terceiro verso do Shikshastaka diz, não é? Amanina manadena kirtanya sadahari tarurapi sahishnona trinadapi sunichena tarurapi sahishnona. Tá? Tão humildes, devemos nos considerar tão insignificantes, que mesmo uma palha na rua é muito mais valiosa que nós. Então, esse estado de espírito é considerado por Krishna em Bhagavad Gita como um dos itens que estabelece a plataforma de conhecimento. Então, aqui nesse final de significado, o Prabhupada fala sobre esses dois termos, Amanitvam,
sem ansiar por respeito pessoal, e Adam Bitvam, sem ter orgulho de nossa posição material. Prabhupada também fala sobre a ahimsa, a não violência, tá? Que é também uma outra qualidade, um outro princípio importante que tem tudo a ver com o que Krishna chama de conhecimento. Ahimsa significa não ser violento. Aí Prabhupada termina o significado dizendo: há 18 processos para alcançar conhecimento e perfeição. E mediante seu voto, Kardama Muni adotou todos os princípios de autorrealização. Então, os votos feitos por Kardama Muni foram feitos com esse propósito de adotar todos os princípios de autorrealização. Eu vou, para que a gente possa ouvir sobre esses pontos importantes que Krishna considera conhecimento, eu vou ler esses versos aqui de Bhagavad Gita. São os versos 8, 9, 10, 11 e 12 do Bhagavad Gita, capítulo 13, a natureza e o desfrutador, que diz o seguinte: humildade, modéstia, não violência, tolerância, simplicidade, aproximar-se de um mestre espiritual genuíno, limpeza, firmeza, autocontrole, renúncia aos objetos de gozo dos sentidos, ausência de falso ego, a percepção segundo a qual o nascimento, a morte, a velhice e a doença são condições desfavoráveis, desapego, estar livre de enredamento com filhos, esposa, lar e o resto, equanimidade diante de acontecimentos agradáveis e desagradáveis, devoção constante e imaculada a mim, aspirar a viver num lugar solitário, afastar-se da massa geral de pessoas, aceitar a importância da autorrealização e empreender uma busca filosófica da verdade absoluta. Krishna diz: declaro que tudo isto é conhecimento e algo diferente disto é ignorância. Então, o voto feito por Kardama Muni o fez conquistar todos esses princípios, essas qualidades que são, como Krishna diz, conhecimento. Interessante que aqui aqui nós temos uma dessas qualidades aqui em Bhagavad Gita, que é a percepção segundo a qual o nascimento, a morte, a velhice e a doença são condições desfavoráveis. A minha última conversa com meus alunos foi sobre esse assunto. E eu levei para eles uma alegoria interessante, talvez dê tempo de mostrar aqui para vocês. Essa alegoria apresenta um homem numa floresta correndo com medo de um tigre. Então ele corre desesperadamente e adiante ele cai, ele escorrega e cai num abismo. E durante a queda ele segura numa corda, uma corda providencial. E então ele pensa: eu tenho que sair daqui. Não é? Então eu vou... Ele olha para cima e ele vê que ele não pode subir, porque o tigre está esperando ele. Então ele diz: vou descer.
Mas ao olhar para baixo, então ele vê que há um lago com crocodilos. Então ele desiste imediatamente, não posso descer. É uma situação difícil, ele não pode subir, não pode descer. E em meio a essa dificuldade toda, a coisa ainda fica mais complicada, porque ele ouve um som peculiar. E ele procura a origem do som e percebe em dois ratinhos, um preto e um branco, trabalhando na corda, roendo a corda, entre ele e o tigre. Então imagine, ele não pode subir, não pode descer, nem permanecer por muito tempo, porque os ratinhos estão trabalhando ali e a corda está ficando cada vez mais estreita, não é? E a qualquer momento pode romper. E aí, num galho saliente de uma árvore próxima, ele percebe uma colmeia. E ali embaixo da colmeia ele vê que o mel começa a se formar e brilha. Então, atraído por esse brilho do mel, ele fixa seu olhar ali e esquece o resto. Tudo assim que está acontecendo de importante, que merece a atenção dele. Tem um tigre lá em cima, tem crocodilos lá embaixo, tem ratos roendo a corda. Esquece tudo isso e aguarda que o mel se forme ali. Quando a gota de mel está quase a ponto de cair, ele se arrisca, balançando a corda, para encontrar a trajetória da gota quando ela cair e saborear aquela gotinha de mel. Então eu falei isso para eles, para os alunos, mas agora nós vamos tentar entender o que é cada personagem dessa alegoria. Né? Quem seria esse tigre correndo? Esse homem correndo com medo do tigre. Então a notícia não é das melhores, mas a gente tem que dar para vocês. Então, sou apenas um mensageiro, mas esse homem correndo na floresta somos nós. Eu, você. Professor. Somos nós. Nós estamos correndo numa floresta e tem um tigre que está vindo. Quem seria o tigre? Então, o tigre representa Jara. Jara em sânscrito quer dizer a velhice. A velhice está vindo. Ninguém pode parar. Ela vem. E ela traz muito desconforto, problemas. Né? Quando ela chega, seus sentidos começam a falhar, você já não vê bem, não ouve bem, a pele enrugece, a beleza definitivamente se despede desse corpo. Enfim, ela está vindo para cada um de nós e ela é esse tigre. Quem seriam os dois ratinhos? Por que um é preto e um branco? Então eu forço os meninos para... E às vezes eles chegam a responder, seria o tempo. Sim, exatamente, o tempo. Por que um é branco e um é preto? Porque o branco representa os dias, ou o dia, e o preto representa a noite. Cada dia e cada noite está passando, você não pode recuperar mais. A corda fica cada vez mais estreita a cada dia que passa. Então,
a proximidade do momento em que a corda vai romper é um fato. A cada dia ela fica mais fina, ela vai romper. Quando a corda romper, então vamos nos encontrar com os crocodilos. O que seriam os crocodilos? Ah, é a morte. Sim, é a morte, mrityu. Ah, exatamente, é a morte. E os crocodilos estão lá, esperando, aguardando cada um de nós. Eles ficam... Está faltando um item aqui, não é? E o que seria esse item? Ah, professor, é o mel. O que é o mel nessa confusão toda? Então eu pergunto a vocês, o que seria esse mel? Aí eles começam a responder, esperança. Mas, será? Então, depois eu mostro para eles que, olha, você acha que numa situação dessa, uma gota insignificante de mel vai resolver sua vida? Então, porque essa gota atrai o pobre homem, ela é simplesmente a ilusão, Maya. Essa gota está nos distraindo do que é de fato importante, como a percepção contínua, né, como diz aqui o verso de Bhagavad Gita, a percepção segundo a qual o nascimento, a morte, a velhice e a doença são condições desfavoráveis. Então, essa gotinha de mel nos atrai a tal ponto que perdemos essa percepção de que estamos numa condição desfavorável. Porque tem um tigre lá em cima, que é a velhice, tem crocodilos lá embaixo, que é a morte. Tem ratinhos roendo a corda, que são os dias e as noites. Então, essa percepção é perdida quando contemplamos o brilho de Maya. E Maya exibe seu brilho, apresentando falsas, digamos, oportunidades para fama, prestígio, prazeres materiais. Não é? Então, essa é minha ocupação com esses meninos. Aí depois que eu explico tudo isso para eles, eu digo, olha, agora vocês vão me devolver essa alegoria. Tá? Vocês vão ter que contar ela para mim de novo. Faz de conta que eu não sei, vocês vão contar para mim. Vocês podem escrever, vocês podem desenhar. Inclusive tem um desenho, eu ia mostrar para vocês aqui, mas é muito interessante que eles se envolvem e se identificam porque isso é conhecimento, não é? Como Krishna diz aqui, essa percepção de nossa condição desfavorável nessa existência material continuamente. Não é que a gente vai perceber isso só na hora que estamos lendo o Bhagavad Gita ou ouvindo o Srimad Bhagavatam, mas essa percepção, ela deve estar sempre presente. Então, quando Kardama Muni fez seu vrata, seu voto, não é? De Mauna, e saiu para viajar, ele conquistou todas essas qualidades mencionadas todos esses princípios do que é conhecimento, mencionados aqui nesses versos de Bhagavad Gita, e Prabhupada fez menção apenas aos 3 primeiros, que foram Mani Tvam, né? Adan Vitvam, quer dizer, sem ansiar por respeito pessoal, sem ter orgulho de nossa posição material. E também Prabhupada falou sobre a Ahimsa, que significa não ser violento. Prabhupada conclui seu significado dizendo que existem 18 processos para alcançar conhecimento e perfeição, e mediante seu voto, Kardama Muni adotou todos os princípios de autorrealização. Então aqui nesse verso de Bhagavatam nós estamos ouvindo sobre
a entrada de Kardama Muni nessa fase de sua vida, né, de renúncia. Ele pede a permissão e as bênçãos a seu filho, Kapila Deva, que apareceu ali como seu filho, que é a personalidade de Deus, a suprema personalidade de Deus, que aparece ali como seu filho, para sair e ocupar-se de forma fixa em lembrar do Senhor enquanto viaja pelo globo, né, pelo planeta. Então aqui são alguns princípios sobre a vida de sannyasa. Nós estamos ouvindo sobre uma personalidade exaltadíssima, que é Kardama Muni, que está nos ensinando aqui que a vida humana tem como propósito a volta a Deus. Então ele passa pelos estágios anteriores, inclusive pelo Grihastha Ashrama, mas depois ele solta, ele abandona isso e segue para finalmente absorver sua atenção nos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus. Então isso é que eu queria falar para vocês. Aqui Prabhupada Vyoma está dizendo o contrário do voto de Mauna é a Prajalpa. E segundo Srila Rupa Goswami, no verso 2 do Néctar da Instrução, Atihara Prayasas Cha Prajalpo Niyamagraha. Muito bom. Assim, podemos... Prabhupada fala sobre isso também lá no significado desse verso, né? Marcelo está perguntando como podemos nos livrar dessa situação, dessa alegoria. Pois é, Marcelo, uma excelente pergunta. Uma pessoa que está nessa situação ali, ela certamente, se ela é sóbria, ela não vai se preocupar com gotinhas insignificantes de mel que caem a intervalos longos, senão que vai tentar sair da situação. E eu lembro de acho que uma aula, foi uma entrevista com o Prabhupada Vyoma, e ele falava sobre sobre as respostas para as perguntas que começam com como podemos resolver tal questão. E a resposta é sempre, ele fala, sempre a mesma. Agora, sem sombra de dúvidas, o nosso grito eficaz de socorro é o Mahamantra Hare Krishna. Tá? Com esse som, emitindo esse som, ouvindo esse som, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Certamente o tigre da velhice, os crocodilos da morte e os ratinhos do tempo, não é? Todos eles vão embora. O som do santo nome de Krishna nos eleva à plataforma transcendental, onde o efeito da energia material, porque morte, velhice, doenças, só existe no mundo material, que é regido pelos modos da natureza material. A solução para um pobre homem assim situado, como a alegoria diz, é ir à plataforma transcendental, como Krishna diz, Traigunya Vishaya Vida Nistraigunyo Bhavarjuna. Arjuna, saia daí, não é? Ele diz que os Vedas são incríveis, mas tratam dos modos da natureza. Eleve-se acima dos modos da natureza.
E então, para chegarmos à plataforma de Brahman, de espírito, temos que entrar em contato com Brahman. E os santos nomes de Krishna são para Brahman, são Krishna mesmo, Brahman Supremo. Então, a pergunta pode ser respondida, eu não encontro outra resposta para essa pergunta. Vamos nos livrar do tigre, dos crocodilos, dos ratinhos, gritando alto, Hare Krishna, certo? Carlos Alexandre, excelentes histórias e com certeza um bálsamo para aquelas crianças. Eles gostam muito, Prabhu, gostam muito. E eu tenho muitos desenhos dessas crianças que eles me devolvem, textos, contando essas histórias. Depois, em outra oportunidade, vou falar sobre outras aqui que eu conto para eles. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta a mais. Não. Prabhu Paravioma, reverências, Luiz, Sérgio, Otávio, Vera Pereira, Carlos Alexandre, Sérgio Pacheco, Sanatana Dharma. Muito obrigado pela companhia de vocês. Carlos, Hare Krishna, todas as glórias a Srila Prabhupada. Hari Bol. Quase que eu não vejo. Tá certo? Vou... Jai Prabhu Paravioma. Fui requisitado aqui para tocar alguma coisa. Como Prabhu Paravioma citou os Goswamis de Vrindavana, citou Rupa Goswami, tá? Então vamos cantar uma estrofe. De Sri Sad Goswami Astaka. Nana Shastra Vicharanai Kani Punyo Sadharma Samstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Saranyakaro Lokanam hitakarino tribhuvane manyo saranyakaro Radha Krishna Padaravinda Brajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Brajana Nandena Mataliko
Vande Rupa Sanatano Prabhu Jugo Sri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Prabhu Jugo Sri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghujugo Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghujugo Sri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghujugo Sri Jiva Gopalako Sri Jiva Gopalako Pronto. Haribol. Muito obrigado mais uma vez. Reverências a todos. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Haribol. Obrigado, Prabhu Paravyoma. Haribol.